Bunda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada, se quiser chamar de Despadronizada com C cedilha, como outro dia uma ouvinte ligou e falou, para mim é Despadronizada com C cedilha. Falei, maravilha, a ideia é essa, que você tenha a sua visão do mundo e não se preocupe com a opinião dos outros, que você se liberte das caixinhas que te colocaram durante a vida toda. Tá na hora de sair e de valorizar a sua identidade, porque é isso que vale a pena, ser feliz a todo momento. E hoje a gente vai falar sobre saúde e saúde bucal. Você que quiser participar aqui do programa com a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, liga para cá no 31710221 ou 32624490. 31710221 ou 32624490. E a primeira pessoa que ligar para participar vai levar o óculos da Triton Eyewear. Então liga para cá, conversa com a gente e de quebra leva o óculos. Estou aqui com o cirurgião dentista Edgar Rodrigues. Edson, desculpa. Edson Rodrigues, bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre saúde bucal. Isso. E sobre as novas técnicas, né? Inclusive de estética, né? Tá muito unido estética com a odontologia hoje em dia, Sim, não é? Sim, evoluiu muito. Então, a gente... Primeiramente, boa tarde aí para todo mundo que estiver ouvindo. Para as pessoas que quiserem ligar e tirar as dúvidas. Isso, a hora aproveitem, é agora. Aproveitem. Eu faço bastante estética e eu falo para todos os meus pacientes que a odontologia evoluiu muito, graças a Deus. E hoje, a gente aqui no Brasil, nós somos pioneiros nessa parte estética de minimamente invasivo para preservar e para melhorar sem estragar. Uhum. E tudo começou com clareamento ou não? A febre do clareamento? Sim, na verdade, o clareamento ele era um recurso muito utilizado antigamente para melhorar o aspecto do dente. Eu falo que no consultório, a gente aqui no Brasil, diferente de países europeus, por exemplo, a gente tem o costume de gostar do dente um pouco mais branco, porque a gente acha que dá um aspecto um pouco mais saudável. Então, claramente sempre foi muito procurado. Qual que é a dificuldade que tinha? Olha, já temos uma ligação, já tem gente querendo tirar dúvida. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Menina, minha internet saiu do ar agora que você atendeu, que tristeza. Mas vamos lá. Mas agora deu certo. Com quem eu falo? Meu nome é Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Fale, quais são suas dúvidas? Então, o rapaz é dentista, né? Sim, Isso. cirurgião dentista. Oh, parabéns. Obrigado. E o moço disse que eu ganhei o óculos da Triton. Ganhou. Parabéns, Lilian. Depois você deixa os seus dados ali com ele, que eu deixo o óculos aqui na recepção para você, tá? Ai, presentão, obrigada. Nada. Pode falar. Então, deixa eu perguntar uma coisa chata que aconteceu comigo. Eu quebrei o dente, mas foi assim, só uma lasquinha, né? Aí eu falei assim, eu por um lado eu pensava assim, até dá para ficar sem consertar, né? Tava um pouquinho só arranhando. E aí por outro lado eu pensei assim, não, pode estar entrando bactérias, né? Sim. Criando um problema sério. É sério. E aí eu fui numa dentista. O dente que quebrou foi o segundo molar inferior direito. Tá. Lá no fundo, né? Sim. Menino, a moça me desgastou tanto o dente. E a partir daí, Nossa, acho que ela construiu uma caverna embaixo do dente, porque eu termino de comer, eu tenho que passar fio dental muito profundo. Passar eu sempre passo, mas dessa vez penetrou muito mais alimento. Eu passei a ter halitose nesse dente, tá? E aí depois, eu falei, bom, então vou em outro dentista, né? Não adianta ir na mesma, né? Depois do estrago que ela fez. Aí eu fui em outro. Aí ele tentou consertar e ficou quase o mesmo horror que estava. Né? Então eu gostaria que o senhor pudesse falar alguma palavra sobre isso, né? Porque acho que eu estou
Ai, não sei, eu tô com um problema sério com esse dente. Sim. Mas você poderia comentar um pouco se o senhor já ouviu alguma história parecida? É muito toda mais hora acumula comum do muito que alimento e você tal. imagina. E, enfim, agora eu vou ter que ir de novo no dentista. Pois é. Se quiser ir lá no consultório, Aproveita. aproveita. Normalmente, eu precisaria avaliar, né, para ver o quanto que o dente quebrou, o que aconteceu. Mas esse acúmulo de alimento que você me falou, normalmente é falta de contato, né? Então, os dentes, eles têm um ponto de contato entre eles, que quando a gente mastiga, o alimento não entra ali no meio. Provavelmente, o que está errado é esse contato. Então, é algo, teoricamente, simples aí de ser resolvido. Precisava ver, na verdade, o quanto que quebrou para te dizer. Mas eu acredito que seja algo bem simples. É chato, mas é simples, né? Pois é. Mas tem que ver, viu, Lilian? Aproveita, depois pega o contato aqui, né, do Dr. Edson e marca. Porque também tem isso, às vezes a gente tem, o profissional tem que bater, né? Então, é muito complicado quando a gente pega um caso assim. A gente recebe muita pergunta hoje em dia, porque a gente tem YouTube, Instagram. Então, os pacientes acabam achando a gente nas mídias, e aí surgem as dúvidas, claro, né? Eles mandam, eu tenho um dente, assim como ela relatou, que quebrou, enfim. Só que a quebra de um dente, ela pode incluir vários fatores. Ele pode ter quebrado por bruxismo, ele pode ter quebrado por cárie. Bruxismo, aliás, é bem comum, né? Bem Acho comum. que foi comendo pipoca. E Pois pipoca é. também é um alimento que realmente ele, né? A pipoca quebra muito o dente. Ai, meu Deus. Esse dente, provavelmente, não sei, mas ele deveria ter canal tratado. Não, tava bonitinho. Tava? Então. Tava jóia. E olha o estrago que eles me fizeram. Prejuízo essa pipoca, hein? Pois é. De uma lasquinha eu fiquei quase sem a metade do dente. Vixe, Maria. É. E eles não botaram amálgama, nada? Hoje em dia nem tem mais Hoje em dia, amálgama, né? É resina, né? Na verdade, a gente não utiliza amálgama, mas existem alguns lugares ainda que utilizam. A amálgama, ela foi boa durante muitos anos, cumpriu o papel dela. Eu tenho vários, eu sou bem da época da amálgama. Então, e isso é muito interessante também, que é uma coisa que durante muito tempo ficou estabelecido que paciente que tem amálgama não remove, porque a amálgama dura mais. Ano passado, saiu um estudo desmistificando isso, falando que o amálgama tem que ser removido. Ixi, tenho que rever minhas amálgamas. Por quê? Porque o amálgama, ele é muito comum, foi muito utilizado e é muito bom porque dura muito tempo, só que ele é muito mais duro do que o dente. E o que acontece? Ele pode funcionar como uma cunha, como um prego ali que você está martelando no seu dente. Nossa. Então, toda vez que você mastiga, que você aperta, aquilo vai batendo no seu dente, pode chegar uma hora que o dente quebra. Nossa, que coisa. Então, ele trinca, quebra, enfim. Isso demora, só Claro, que aí, que quando dura for bastante. acontecer, muitas estrago é vezes grande. um estrago muito grande. Entendi. Lilian, você tá aí ainda, Lilian? Tô ouvindo, filha, porque a minha internet está meio fora do ar. Entendi, mas você solucionou a sua questão? Não, achei ele falou algumas coisas tal, né? E, assim, deu umas dicas. Isso. Você vai ter que ir num profissional de novo, não vai ter jeito, né? Né? Porque esse dente vai continuar te incomodando, Vai. não tem jeito. Mas que pecado, era para ter resolvido de cara na primeira, Já não? era, com E foi certeza. feito. A gente fica até com medo de ir no dentista. Não precisa ter medo, não. Aliás, Eu vou pagar para ter prejuízo? Não, agora você vai dar certo, viu, Lilian? Aí, quando você sair do consultório dele, você testa bem esse dente e se não tiver do jeito que você quer, você volta lá. Não fica trocando. Senão você vai ficar porque pagando várias verdade. vezes para fazer o Porque mesmo tem coisa serviço. que a gente começa a ver depois de um tempo. Conhece o ditado, vassoura nova varre bem? Não é? Sim. O começo verdade. de namoro é tudo bonitinho. Pois é. Aí você vai vendo as belezas. Vai encarando, né? Mas obrigada, Lilian. Deixa seus dados aqui para você pegar aqui seu Com quem? óculos. Com você? É com o André. André tá na linha e vai pegar seus dados, tá? Ah,
senhor André. Obrigada. Obrigada a você, Lilian. Bom final de semana. Cuida desse dente aí, hein? Pois é, doutora Edson, essa questão do medo também é uma questão, né? Quase um pânico, às vezes, que as pessoas têm de dentista. É trauma, né? Trauma. Muito comum. Infelizmente, muito comum. Porque antigamente, então assim, eu venho de uma família onde meu avô era dentista, meu pai é dentista. Nossa, E agora de eu. família. Nós Eu somos- também, sou de geração de artista. Então, Dentista e artista. e aí, tá vendo? Que legal. Todo mundo tem um pouco. Eu escuto muito assim, às vezes paciente que passou com meu avô, que ele conta, antigamente, Edson, não tinha o que se fazer. Nossa, não tinha anestesia, né? A anestesia, ela foi inventada já tem um tempo, mas antes disso era uísque. Uísque martelado. É. As histórias são muitas, né? Sim. Mas mesmo na época que já tinha anestesia, não tinha-se o que fazer. Por exemplo, quebrou um dente, tô com dor, enfim, arranca. Arranca. Nossa. Arranca esse dente, coloca uma prótese provisória e era normal. Então as pessoas com uma certa idade já não tinham mais dente na boca. Caramba. Isso era super aceito. Vai E falar aí tinha isso. dentadura? Já não ficava Tinha, com... tinha. Vai falar isso pra alguém hoje em dia. Fala, ó, você com 50 anos tem que usar dentadura? Nossa. A pessoa quer morrer. É, Então isso mudou muito. muito. E eu Mudou. falo, os pacientes ainda têm um pouco desse medo, por conta de experiências que eles tiveram no passado que foram ruins. Então a gente tenta proporcionar uma experiência totalmente diferente. Então lá no consultório a gente preza muito por isso também, Nossa. por essa experiência. Isso faz toda a diferença. Eu Faz lembro toda que a eu, quando era diferença. criança, eu frequentei muito dentista. Eu tinha muita cárie. Eu ia quase que semanalmente ao dentista. E eu lembro que eu ficava fazendo joguinho, me davam joguinhos Sim. pra distrair. Ajudava muito É. isso. Mas eu fiquei meio com um trauminha dessa minha É. infância, indo muito ao dentista. Hoje em dia eu vou... Nossa, eu tenho o barulhinho do aparelho. Pois é. Mas É eu uma falo, coisa. esse barulhinho, a culpa não é dos dentistas. Sim, né? Quem tem que arrumar são os engenheiros. Então, quando os engenheiros criarem uma solução para isso, a gente com certeza vai utilizar. É, aquele barulho, ele Aquele dá barulho é um pan, horrível. ele dá um, né? Não tem nada, Sim. nenhum estudo pra mudar isso. Eles estão começando a... Na verdade, tem já há um bom tempo, né? Mas está se tornando mais viável agora a utilização de laser. Ah, Então, o que tem acessível já é um motor elétrico, que faz menos barulho. E futuramente a ideia é que o laser substitua. aí é totalmente silencioso. Aí é mais silencioso. Nossa, vale muito a pena, porque o Sim. barulho realmente, ele intensifica esse medo. Eu sei. Então, Porque essa coisa tem uma coisa de tortura, né? De entrar na cabeça. não, às vezes você tá na sala de espera ali Só o barulho e já o barulhinho te dá. você já fica com a mão suando, tensa, eu sei como é. É verdade. E a anestesia realmente ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas mesmo E a assim, a gente tem- aflição que dá, não é nem a É. dor, né? Sim. Mas a gente tem técnicas que a gente pode contornar isso, por exemplo. Lá no consultório a gente tem TV, então eu sempre deixo uma TV no teto para que o paciente, quando estiver fazendo o procedimento, ele está assistindo o que ele gosta, está ouvindo a música que ele distraindo. gosta. Isso é fundamental mesmo. Sempre tem uma almofadinha, tem alguma coisa para ele. Anestesia, a gente usa anestésico tópico, aquela pomadinha, tudo mais. Então a gente tenta fazer Ainda tem com que a aquele cheirinho de experiência cravo? mudou um pouco. Mudou, tá? Mudou. Eu tô vendo que as minhas referências são todas da infância. Você vê? Porque eu fui muito ao dentista Sim, quando era eu criança. tinha isso. Meu pai tinha esse cheiro. Era o cravo. Ficava... Era o eugenol, que era um Nossa. cimento que se usava muito na época. Então o dentista tinha de fato esse cheiro. Você identificava o dentista pelo quê? Roupa branca, cheiro de cravo e a ponta do sapato estragada. Os detalhes, né, É. de identificação dos dentistas. Sempre. E voltando à estética, então a gente estava falando de clareamento, foi o que começou, né? Hoje em dia, que Isso. outros tratamentos, além do clareamento, as pessoas estão utilizando? Sim, hoje em dia o que está muito em alta, né, que tem muita divulgação, tem se falado muito, são as lentes de contato. Já ouvi falar. As lentes de contato, elas vieram para substituir as antigas facetas de porcelana. A diferença básica entre elas, entre faceta e lente de contato, é o desgaste, a espessura. Então, uma lente de contato, a gente fala que ela tem entre 0,3 e 0,5 milímetros, e a lente e a faceta tem 2,5. Então, algo em torno de 5 vezes mais fina. É, porque algumas, que devem ser as facetas, ficam muito, né,
grandes na boca. Isso. Mas esse grande também é falta de planejamento, tá? A grande questão da gente substituir as facetas era o estrago que a gente fazia nos dentes, que é algo irreversível. Uma vez que eu desgastei um dente, que é um órgão, né? É algo irreversível. Então, o que a gente buscou? A gente buscou não desgastar ou desgastar muito pouco, Entendi. para que aquilo dure anos, anos e anos. Quanto tempo dura, mais ou menos, a faceta e a lente? Não existe, na verdade, uma durabilidade, um prazo de validade exato, tá? Mas os estudos já chegam aí em 20, 30 anos. Nossa, e o dente lá por baixo, e aí? O dente por baixo. A lente de contato é o trabalho restaurador estético que mais dura. Por quê? Porque é feita sobre esmalte. É a camada que é dura do nosso dente. Então, com as porcelanas novas, que também são duras, a gente consegue manter isso estável por muitos anos. Entendi. Então, quando bem feita, a lente dura muito tempo. E qual a vantagem de você ter? Além de ficar com os dentes bonitos e tal, tem alguma outra vantagem? Então, a lente, na verdade, ela tem que ser muito bem indicada, né? Que esse é um problema Não é que tem... todo mundo que pode. Não é todo mundo que pode e não é todo mundo que precisa. Então, hoje em dia, por conta de questão financeira... É porque tem bem caro, né? o É tratamento. um tratamento caro e muito rentável pro profissional. Então, tem muito profissional que acaba indicando lente assim... Sem necessidade a nenhuma. rodo. Entendi. Sim. Às vezes porque fica mais fácil para ele E aí resolver. tem que botar em todos os dentes ou você pode botar em alguns? Então, você pode colocar em um ou pode colocar em todos. É que sempre que você for colocar em um, fica muito mais difícil. Você copiar o dente natural é algo muito complicado. Entendi. Então, você precisa ter muita experiência, seu laboratório precisa ser muito bom para que você consiga devolver aquele dente de uma maneira que não fique nítido que você mexeu. O lance é ficar natural, né? Pois é a grande dificuldade. É a grande dificuldade. O desafio é esse, Pois né? é. O bom profissional deixa, né, natural. Sim. O próprio clareamento, aquilo que a gente estava falando, muito branco, eu acho muito antinatural. Sim, mas esse muito branco, que hoje em dia você provavelmente deve ver por aí, principalmente no meio artístico, tem Demais, muito. né? Esse muito branco sempre é lente, é algo artificial. Tá? Nunca é o clareamento. O clareamento, ele tem um limite. O clareamento, na verdade, ele vai limpar o nosso dente. Entendi. Então, o nosso dente, ele tem como se fossem vários buracos, e nesses buraquinhos se acumulam pigmentos, a sujeira. E o clareamento, ele limpa isso. Então, ele vai zerar essa conta e devolve a cor original do nosso dente. Ele não é capaz de mudar a cor. Entendi. A lente, sim. Aí A que lente, fica aquele sim. branco, né? Isso. Por incrível que pareça, tem paciente que chega lá e fala, Edson, eu quero fazer a lente e quero que fique artificial. Gente, Juro. tem louco pra tudo, né? Por questão de status social. Nossa. Ele fala, eu quero chegar num É evento. tipo boca de ouro. Não tinha um pessoal que botava o Sim. dente de ouro, né? Eu quero chegar numa Ai. festa, eu quero que as pessoas falem, nossa, fulano fez a boca inteira de lente. Gente. Porque sabe que é um custo alto, né? Então fala, fulano tá bem. Nossa. Tem não, isso. O povo ser humano é muito Tem louco, isso. né? É. Gente do céu. Agora, o meu dente, eu fui fazer clareamento e aí me falaram que era um tipo D, que é o mais difícil de clarear. Sim. Isso ainda é assim? Na verdade, esse D que eles te falaram é um... Como é que eu posso explicar isso de uma maneira um pouco menos técnica, né? É como se fossem azul, vermelho, amarelo. É a matiz, tá? É a cor geral. E isso não necessariamente significa que seu dente vai clarear mais ou menos, tá? O que eu acredito é em técnica de clareamento que a gente tem que talvez lançar mão de algumas coisas diferentes. Entendi. Então, se o seu dente é um pouco mais difícil, a gente tem que talvez mudar um pouco a nossa estratégia e não fazer só aquele arroz com feijão que é o de sempre, tá? Tá. Mas existem dentes que são mais difíceis mesmo. O meu, eu acho que ele é. É? E eu tomo muito café, todas essas coisas que prejudicam. Não Sim. fumo, Tá. que já é um adianto, né? Nossa, um belo adianto. Isso, nossa, escurece demais os dentes, né? Demais. O café, chocolate, essas coisas dão, né, uma escurecida. Mas acho que o cigarro é o pior, O né? cigarro é o pior. O cigarro, além de manchar o dente, ele
ele traz muitos malefícios na questão de saúde gengival, na questão de talvez um aparecimento de câncer bucal. Então, Isso é uma porcaria, né, cigarro, realmente. Mas tem diminuído, graças a Deus. Eu acho que as pessoas estão, né, se conscientizando com relação a Deus, isso. mudou porque- muito. O que não antigamente era lindo você fumar, hoje em dia já tá ficando um pouco fora de moda. fora de moda. É verdade, porque Então, faz mal pra tudo, né? Sim, O negócio não traz um benefício, é impressionante. é inaceitável, por exemplo, hoje em dia, você saber que você está num local público e tem alguém fumando do seu lado. Aquilo é inaceitável. E antigamente era super comum. Super, em avião. As pessoas fumavam em Sim. avião. Como é que pode uma coisa Imagina. dessa, né? Então, para a Mas tudo saúde. é o hábito mesmo, Pois né? é. Você vê. Tem que mudar o hábito, porque aí você vê o quão absurdo era o hábito antigo, né? Sim, Como é que a gente convivia com isso, com esse monte de fumaça, coisa... E eu lembro, não, quando eu era criança, meus pais fumavam muito. Eu vivia queimada de cigarro. Ainda tinha isso, né? Quando bobeava, queimava. nossa, é horrível. Não dá, né? Sim. Faz mal pra tudo Então, mesmo. tem muito paciente fumante que às vezes quer fazer um clareamento, alguma coisa, e aí ele fala, mas eu não quero parar de fumar. E aí? Então ele acaba lançando mão de fazer a lente de contato para poder ter o dente branco e fumar. Nossa. Porque a lente de contato, uma das grandes vantagens, Ela não altera? ela não altera a cor. Ah, entendi. Então a porcelana, uma das características, né, que ela tem é de não manchar, ela não altera a cor. Então ela vai ficar com aquela cor por os 20 anos que ela Isso. durar. Na verdade, assim, depende muito da espessura que você usar, porque o dente por trás da porcelana, ele pode sofrer um pouco de pigmentação, ele pode escurecer um pouco. Sim. Mas assim, nada comparado a um dente natural. Mas a pessoa que põe a lente de contato, ela não pretende tirar mais, eu acho, Não, né? e nem dá. Vai Não ficar, dá. né? Depois de 20 anos vai rever e tal, né? Tem que... Sim. Então, esse é um ponto importante também, que eu falo para todos os meus pacientes. A lente é algo irreversível. Mesmo que o desgaste ele seja pequeno, você não pode ficar sem depois. Porque teve um desgaste, você tem que fazer um desgaste. Então, você tem que pensar muito bem. E não, talvez, só porque fulano fez, porque você quer parecer com um dente mais branco, tá? Então, acho que tem que ser algo muito bem pensado. Tem que ter conscientização, né? Do tratamento, né? Fica Como funciona. maravilhoso, mas tem que Tem, ser... E a bichectomia também é feita no cirurgião dentista? Sim. Bichectomia, originalmente, ela teve a sua indicação, né, para pacientes que tinham um grande volume de gordura aqui na região da bochecha. E por conta desse grande volume de gordura, eles mordiam a bochecha muitas Então era uma vezes. coisa até nem estética, né? Não era estética, tá? O que aconteceu? Com esse grande crescimento da estética, tanto com a harmonização facial, que hoje em dia dentista faz. Também faz, né? Aplicação de botox, preenchimento labial, faz tudo. Nossa. Clareamento, lente de contato e veio a bichectomia. Mudou muito, né? O Mudou perfil muito. do profissional, né? Porque... Então tem muito dentista hoje em dia que nem cuida mais de dente. Porque a procura é muito maior por essa parte estética. Tem muita estética de harmonização, de botox, de bichectomia. Nossa, muita. Gente. Inclusive é uma das brigas aí com a medicina. Sério? É um ponto de briga constante, porque a gente, teoricamente, tem capacidade de realizar e eles tentam vetar, porque eles acham que a gente entra no ponto Entendi. que é deles e tira um pouco do mercado da dermatologia. Então, isso é uma briga... É uma briga, né? Uma disputa de mercado. Pois é, muito grande. Inclusive, eu cheguei até a ver curso de medicina ensinando a fazer clareamento dentário para dermatologistas. Nossa, então um entrando no meio do outro, né? Eles querendo dar o troco. Nossa, que coisa. Sim. Não, mas eu acho que assim, a estética faz parte também, né? Mas a gente não pode esquecer da saúde bucal, porque muita gente deixa pra lá e tá voltando pro dentista por causa da estética, né? Sim, isso de fato tem acontecido. Então, tem muitos pacientes que muitas vezes não Ficam cuidavam. anos, não faz nenhuma limpeza, com 5 anos sem ir ao dentista, né? E aí resolve fazer lente de contato, clareamento, aí acaba cuidando do dente de quebra, né? Verdade. Eu acho que o caminho tinha que ser o oposto, né? A saúde bucal em primeiro lugar.
Mas, por incrível que pareça, o brasileiro ele não se importa muito com, muitas vezes, a saúde, principalmente É. homem. Homem não gosta muito. Não. Então, geralmente, o que eu vejo lá é a esposa, às vezes, vai e fala, ó, vou trazer meu E meu leva, marido. né? E leva o marido, meio que marido. obrigado para você fazer, cuidar. Não, mas tem que ficar de olho mesmo, porque não dá para deixar o dente assim, né? A Deus dará, porque vai dar problema. Vai. E geralmente, quando dá problema, eu falo para os pacientes, o paciente que fala, mas depois eu vejo. Esse depois, o problema sempre piora. Então, com o certeza. problema dentário, quanto antes você resolver, melhor é. Sim. Então, muitas vezes, por trauma, falta de tempo, falta de dinheiro, as pessoas acabam adiando. E aí, quando vai no dentista, é aquela choque, consulta né? traumática. Não pode deixar, tem que ir. Temos 1 minuto só já. O programa passa Ó. muito rápido, né? Então, doutor Edson, deixa os seus contatos já. Ah, Rede sim. social. Eu tô agora com um canal no YouTube. Boa. Então, eu tô tentando postar o máximo de casos possíveis explicando. Quem quiser entrar lá, procura Dr. Edson Rodrigues. Tem vários vídeos de vários casos mostrando passo a passo de como é feito e como funciona. Ai, que legal. Tem no Instagram, que é dr.edsonrodrigues. E quem quiser aí marcar alguma consulta, alguma coisa, tem o WhatsApp, que é o 11 9999 0 11 55. Pode falar mais uma vez para o pessoal anotar. É 11 9999 0 11 55. Isso aí. Obrigada, viu, doutor Edson? Adorei nosso papo. Ah, eu que agradeço o convite. Super elucidativo, tirei várias dúvidas, Ah, os que ouvintes bom. também, com certeza. Que bom, fico feliz. Eu fiquei muito feliz. Depois a gente combina outra vinda aqui pra gente conversar mais, tá Tá bom? joia, vamos combinar assim. Obrigada. E você que tá ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia pelo apoio ao Despadronizada. Gratidão eterna. E se você quiser falar comigo, pode falar através da página do Facebook, Despadronizada com Z, ou Despadronizada, através do canal do YouTube também, Despadronizada com Z, e do Instagram. Estamos em todas as redes sociais. É só procurar que vai achar. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.